Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Gobato. Bem-vindo a mais um vídeo tutorial, essa série de tutoriais que estamos fazendo para os produtos da Exatec. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma plataforma de inteligência artificial chamada Predict Plus, que é uma plataforma de inteligência artificial que nos ajuda a tomar decisões sobre indicações de cirurgia e, principalmente, predizer, por isso que chama-se de Predict Plus, qual será o nosso resultado pós-operatório, dado alguns inputs, alguns dados clínicos dos nossos pacientes. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor, como nós estamos falando sobre inteligência artificial, eu trouxe aqui alguns slides para ilustrar e depois, na sequência, nós vamos mostrar mesmo a plataforma funcionando e como nós podemos fazer uso delas. Então, me permitam aqui iniciar com alguns slides para a introdução. Então, o Predict Plus é uma plataforma para tomada de decisões clínicas, baseado em dados e predições com inteligência artificial para artroplastia. Essa é a equipe que trabalhou nesses dados. Então, é uma ferramenta, um aplicativo, dentro da plataforma da Exatec, que cria predições para pacientes que vão ser submetidos a uma prótese anatômica, a ATSA, que é Anatomical Total Shoulder Arthroplasty, ou prótese reversa, RTSA, que é Reverse Total Shoulder Arthroplasty, baseada em inteligência artificial e machine learning. E a gente consegue, então, prever qual que vai ser o resultado pós-operatório do nosso paciente. E é uma plataforma gratuita. Esse é o disclosure dessa apresentação. E de uma forma bem simples, como é que funciona o Predict Plus? Nós damos dados clínicos para essa plataforma, para essa inteligência artificial, 19 inputs, 19 dados desse paciente. Essa plataforma faz vários cálculos com base em inteligência artificial e a partir daí a gente consegue predizer qual que vai ser o nível de dor do paciente, qual que vai ser o score desses pacientes e qual que vai ser também a amplitude de movimento esperada nesse caso. A gente já vai mostrar para vocês. Mas para falar um pouco sobre inteligência artificial, a gente tem que dar uma introdução. Nós humanos, seres humanos, aprendemos com experiência e os computadores eles precisam ser ensinados, né? E nesse caso, ser ensinados é darmos dados. Para nós, seres humanos, é muito fácil entender que essa é uma imagem de um cachorro e de uma pessoa, apesar do formato, né, do contorno ser parecido, porque nós temos a experiência do que é um cachorro e de um ser humano. Para o computador, a gente tem que dar esses dados para que o computador possa fazer essa tomada de decisões. Então, o machine learning nada mais é do que ensinar os computadores a aprender com experiência. Mas a experiência, nesse caso, são dados. Então, eu vou utilizar essa foto desse gatinho e desse tigre para fazer algumas considerações com vocês. Eu já perguntei para diversos colegas qual que é a diferença entre essas duas fotos. Se vocês vissem essas duas fotos hoje. E uma das primeiras respostas que um colega deu, e na verdade não foi um único colega, vários colegas deram, falaram, bom, o animal, né, da esquerda, ele é menor, ele é pequeno, ele é um gatinho. Bom, não é bem assim. Pela foto a gente não tem informação de tamanho. Eles têm o rosto deles é do mesmo tamanho. Como a gente já sabe que isso é um gato, a gente infere que seja um animal pequeno. Como a gente já sabe que o outro é um tigre, a gente infere que isso é um tigre. Mas ambos são muito parecidos. Ambos têm bigode, ambos têm coloração parecida, ambos são felinos, certo? Então, como que a gente vai fazer o computador a aprender com esses detalhes com os quais nós já sabemos a diferença entre um tigre e um gato, que é o grande pulo aqui da inteligência artificial. Então, o que a gente consegue fazer com o machine learning, com o aprendizado de máquina? Identificar interações complexas de dados, fazer a classificação de dados, isso é uma coisa muito importante. A inteligência artificial consegue identificar qual dado é mais relevante, qual é menos relevante, identificar algumas associações que são mais importantes ou mais fracas, e a gente daí consegue criar algoritmos, que é o que a gente fez com essa plataforma, para predizer resultados semelhantes. Nós temos um paciente X com problema Y, Z, A, B, C, D, e a gente consegue fazer esse match todas essas informações para poder entender qual será o resultado do nosso paciente, que a máquina nunca avaliou. E a inteligência artificial está em todo canto, né? Nos algoritmos de Netflix, de Spotify,
para identificar qual filme, qual música você gosta, isso é basicamente dados, dados, dados e algoritmos de inteligência artificial. Como que é feito isso? Uma empresa chamada Kensai, que é uma empresa específica em machine learning, que fez esse desenvolvimento. Então, como que a gente cria esse machine learning? A gente fornece dados, que são chamados de inputs, são coisas que a gente coloca, imputa dentro da máquina, e daí nós tiramos resultados, que são os outputs, aquilo que a gente tira, sai da máquina. Então, como que a gente ensina uma inteligência artificial? De uma forma muito simples. Vamos utilizar aqui exemplos de imagem. A gente dá para a máquina, por exemplo, fotos de cachorros. Eu falo, isso é um cachorro. Eu pego 100 fotos de cachorros ou 75 fotos de cachorros e falo para o computador ou para o algoritmo, olha, isso é um cachorro. E pego também 75 fotos de gatos e falo para o algoritmo, olha, computador, isso é um gato. O algoritmo vai usar as suas relações para tentar identificar e separar o que é um cachorro e o que é um gato. E depois a gente pega 25% dos dados que nós nunca demos para o computador. Então, vamos lá, 25 fotos de cachorros e 25 fotos de gatos que o computador nunca viu e apresentamos para ele e perguntamos, computador ou algoritmo, isso é um cachorro ou isso é um gato? E com isso a gente consegue testar, então, a acurácia dessa inteligência artificial em definir, em diferenciar o que é gato e o que é cachorro. No nosso caso, nós não estamos diferenciando imagem, nós estamos diferenciando dados. Aí é um pouquinho mais complexo, mas esse é um exemplo bastante interessante, que é o que a gente mostrou para vocês. Essa é a base do machine learning, dar dados para o computador e depois testar se esses dados que a gente deu são corretos ou não. E ela veio hoje para revolucionar a saúde, nós temos vários exemplos, muitos relacionados à detecção de imagem, de tumor, de pneumonia, de câncer de pele, muitos algoritmos baseados em imagem, e agora estão surgindo algoritmos baseados em dados. A grande dificuldade de fazer um algoritmo baseado em dados é a necessidade de uma grande quantidade de dados para criar uma inteligência artificial. E isso é uma das grandes vantagens da Exatec. A Exatec tem um banco de dados já fundados desde 2004, com mais de 10 mil artroplastias de ombro em vários centros. E esses dados são muito bem catalogados, como vocês podem ver. Então, o algoritmo foi criado com mais de 5 mil pacientes, com mais de 17 mil visitas de follow-up e com diversos fatores, diversos scores que são salvos nesses bancos de dados. Desses diversos fatores, diversas informações, o algoritmo predizeu, desculpa com a palavra o português, mas por conta da tradução, nós utilizamos 19 inputs, quer dizer, 19 dados, idade, sexo, que são os mais importantes para a tomada de decisão. Porque para fazer o algoritmo foram utilizados mais de 250 inputs, desde informações de prótese, informações, dados demográficos de paciente, e nós tiramos os 19 dados mais importantes que nos auxiliaram a fazer essa predição. E com isso foi possível ter, com esses 19 inputs, 19 informações que nós damos para o algoritmo, 76% a 82% de acurácia boa a excelente. E para que serve, né? Então, todo esse palavreado que nós estamos utilizando? Na verdade, é uma ferramenta para decisão clínica. A gente pode ter uma noção do arco de movimento esperado, então você pode conversar com o seu paciente e explicar, olha, essa é a prótese que nós vamos fazer, você vai ter uma previsão de ter esse resultado, essa dor, essa quantidade de dor, essa quantidade de movimento, se isso é um fator importante para o paciente ou não, ou até mesmo para o cirurgião. O cirurgião consegue, inclusive, prever se o paciente daqui a 2 anos estiver pior, a gente consegue colocar na máquina e ela consegue dizer, se eu operar agora esse paciente, eu vou ter esse resultado. E se daqui a 2 anos o paciente tiver um pouco mais de dor e um pouco mais de perda de movimento, será que eu vou ter o mesmo resultado? Eu consigo, inclusive, fazer esse tipo de comparação. Isso foi validado por diversos artigos científicos publicados, vocês podem ter acesso a esses artigos. E como que funciona? É uma plataforma, como eu estou mostrando para vocês, a gente vai apresentar para vocês ao vivo, a gente passa alguns dados para o algoritmo, e daí a gente consegue ter um resultado de como que esse paciente vai ter, desde
início, né, antes da cirurgia, e até o pós-operatório, follow-up de 1 ano, 2 anos, a gente consegue perceber, então, no caso aqui, na elevação frontal, que esse paciente geralmente tem uma evolução boa até 1 ano, é normal que no 2º ano diminua um pouquinho a evolução dele, e depois ele vai criando um platô, e a gente consegue ter isso com todos os resultados, tanto de resultado de dor, de função, com os scores, e uma coisa que é muito importante, que é a função do paciente na questão de amplitude de movimento. A gente consegue, inclusive, separar uma prótese reversa de uma prótese anatômica e comparar, inclusive, as complicações desse paciente ao ser submetido a uma prótese anatômica e uma prótese reversa. E esses são todas as funções, todos os dados que a gente consegue tirar desse software. Então, aqui esse é o resultado, o PDF que a gente recebe ao inserir esses dados. Vamos partir lá para o nosso computador, na sequência, para que a gente possa mostrar para vocês o que pode ser feito, então, para o Predict Plus. Então, nós vamos entrar no sistema do Active Intelligence da Exatec. Na dúvida, basta colocar aqui no Google, Exatec, Active Intelligence. Nós vamos cair na plataforma de Active Intelligence. Qualquer problema, clicamos aqui em Medical Professionals, Active Intelligence Portal. Aí é o portal de inteligência, onde a gente consegue fazer o download do software e ter acesso ao Predict Plus. Então, nós vamos clicar aqui em Login e nós vamos entrar, então, na nossa plataforma de inteligência artificial. Podemos acessar o Predict Plus também pelo software de planejamento, tá? O Equinox Planning App. Então, se vocês tiverem feito um planejamento, como nós fizemos aqui, tá? No vídeo de tutorial, a gente pode acessar diretamente o Predict Plus desse paciente, tá? Então, pode ser feito pelo software, clicando aqui em Predict Plus, ou pela plataforma online. Para esse teste, nós vamos utilizar a plataforma online aqui. Então, nós temos os nossos casos aqui do lado esquerdo, nossos shoulder cases, todos os nossos casos previstos. Vamos criar aqui uma nova predição para um paciente. Então, nós temos que dar um identificador para esse paciente, que a gente sugere que seja o número do prontuário ou alguma informação qualquer. No caso aqui, eu vou colocar as iniciais do paciente e um número de prontuário, qual lado que ele vai ser operado, o lado direito, e aqui é um código que o software automaticamente gera para essa predição. Ah, eu já fiz isso, né? Então já tenho um paciente com esses dados, ele está envolvendo aqui, e isso são os dados que a gente vai colocar para a predição. Então, a gente pode adicionar informações de ACEs e constant. Quanto mais informações a gente der, maior vai ser a acurácia, tá? Mas vamos começar aqui. Primeiro, o diagnóstico do paciente, se é uma cuff tear, se é uma osteoartrite, eu vou utilizar uma osteoartrite. Se eu quero fazer a comparação para anatômica e reversa, se eu já decidi fazer uma reversa, eu vou colocar só a reversa. Se eu estou na dúvida, eu coloco os dois, eu quero saber as duas. E agora, quero saber aqui as comorbidades do paciente. Então, eu vou colocar aqui hipertensão e diabetes. E agora, mais algumas informações que eu preciso colocar. Então, a idade do paciente, o peso em quilos, a altura, sexo, se já teve cirurgia ou não no mesmo membro, se era um membro dominante ou não, e alguns dados de função aqui, de elevação, que a gente coloca. Vou colocar aqui de forma aleatória, valores que são condizentes com um paciente que vai submeter a uma artroplastia. 8. Então, aqui, fatores de dor. Aqui ele está perguntando dor para esse paciente quando deita do lado. Então, são fatores bem simples de serem explicados para o paciente. Perfeito. E 7. Temos praticamente todas as informações, tá? Se nós tivermos dados a mais do ACEs ou do constant, então a gente consegue adicionar dados de ACEs e constant. Não é obrigatório, tá? A adição de dados de ACEs e constant. Nesse caso aqui eu vou adicionar o ACEs, mas não precisaria, tá? Então eu vou adicionar os dados de ACEs, e essa é uma grande vantagem. A gente consegue ter inclusive o score de ACEs e constant dentro da nossa plataforma. Então, até de certa forma, nos obriga a fazer o score, se a gente desejar, mas não é necessário.
Nesse caso, eu estou utilizando junto, e agora criei em computar, e agora a plataforma está utilizando a inteligência artificial para identificar esse paciente e nos mostrar como que esse paciente vai ficar no pós-operatório. Então, nós temos aqui, primeiramente, qual que é a dor pré-operatória dele, 6, e qual que é a dor que ele espera ter com uma prótese anatômica, uma reversa, no pós-operatório, 0,5. A função global desse paciente. O score, então ele tinha um score pré-operatório de 47 e o objetivo é provável que ele chegue a um score de 90 ou 89 para ambas as próteses. E aqui nós temos também a comparação do amplitude de movimento, tanto de abdução, elevação, rotação interna e rotação externa, e inclusive perante as próteses. Então eu consigo saber como está no pré-operatório, como que vai ficar o pós-operatório numa anatômica e numa reversa. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante para comunicar ao paciente, principalmente nós brasileiros, né? Mostrar para o paciente qual que é a dor que ele está hoje, qual que é a dor esperada que ele tenha e qual que é o movimento esperado que ele vai ter no pós-operatório. Então, o braço vai elevar até tal função. E uma coisa importante que eu acho que serve para qualquer questão, até mesmo legal, é mostrar também quais são as taxas de complicações que a gente pode ter com esse tipo de prótese, tá? Com esse tipo de cirurgia. E aqui a gente consegue ter daí, durante todo o espaço, qual é o esperado desse paciente na sua função normal, no seu Smart Score de Shoulder Arthroplasty, no ACES e até na função de elevação, tanto na prótese anatômica na reversa, a gente consegue ver que é muito pequena a diferença, e é muito interessante que a gente consegue entender qual que é a evolução do paciente durante os meses, durante o follow-up. E a partir daí a gente consegue criar, então, o nosso PDF, nós conseguimos salvar em PDF e ter esse PDF salvo para que possa ser demonstrado para o paciente ou salvo no seu prontuário. Basta salvar aqui e nós temos já, então, o nosso PDF, que é o resultado de todos esses dados. Estão aqui em PDF, que possa ser impresso e salvo todos os dados que a gente deseja para esse tipo de cirurgia. Caso queremos depois, num futuro, fazer um trabalho, a gente pode também salvar em CSV, que sai em formato de Excel. Então, isso eu gostaria de mostrar para vocês sobre a plataforma do Predict Plus, plataforma bastante interessante, e essa plataforma é muito viva. A cada semestre, a gente pretende melhorar a plataforma, trazer novas informações, colocar no algoritmo mais dados para que a gente possa ter uma predição cada vez mais eficiente. Obrigado pela participação no tutorial, espero tê-los ajudado. Um grande abraço e até mais.